Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais uma vez com Phalaenopsis, que eu comprei, quase morrendo, com substrato horrível. Tem aqui ainda duas floridas, que são essas duas mini Phalaenopsis. Também comprei, elas estão comigo já há um pouquinho mais de uma semana. Então já estão bem habituadas assim a um calorzinho a mais, a uma luz, pelo menos da manhã, assim, infiltrada. E sim, eu gosto de comprar. Eu amo ver desenvolver, né? Eu amo ver desenvolver raízes, eu amo trocar substrato. Eu amo ver elas se recuperando e depois que elas colocam flor. Amo, amo, amo de paixão mesmo. Então aqui eu vou começar tirando o substrato delas, tá? Vou mostrar aqui a vocês como é que ele tá. Olha só. Tá bem acabado o substrato de todas elas. Cheio de raiz pra cortar, cheio de raiz coisada. Olha o tamanho da Phalaenopsis. Olha só o pouquinho de nada de raiz e nem são todas raízes saudáveis, tá? Eu vou tirar aqui das outras pra vocês verem. É basicamente, gente, fibra de coco. Infelizmente, é basicamente fibra de coco, que retém bastante umidade e facilita a proliferação de fungos, bactérias, tudo coisa que vai acabar com a nossa planta. Essa daqui ainda estava com aquela buchinha malvada que apodrecem elas de baixo para cima. Acho que tá até com um fungozinho ou não. Daqui a pouco eu olho. Vou pegar aqui, limpar bem as raízes. Essa outra aqui também. Tirar o palito dela. Gente, essa troca aqui que eu tô fazendo, eu vou fazer nessas aqui que estão com flores também, tá? Quando você quer preservar a floração dela, o mais legal é que você não mexa. Não é que você vá mexer e, por via de regra, você vai perder a floração. O que é que acontece? Quando você mexe, as raízes dela perdem a fixação, então elas não vão puxar todo o nutriente. Elas podem debilitar as suas folhas e tudo mais. Só que eu prefiro realmente fazer a troca de substrato, porque tá muito ruim e eu tô com medo de apodrecerem, tá? Por mais que estejamos no verão, algumas ficam abrigadas da chuva, outras não. Enfim, eu prefiro mudar. Não tenho tanta preferência assim por manter a floração, até porque a floração vindoura delas vai ser bem mais bonita, porque elas vão estar bem mais nutridas e num substrato mais adequado. Aqui como substrato eu vou usar a casca de pinos, tá? Polida. Essa daqui deve ser uma média, não é a pequena, é a média. E a argila expandida, tá? Não é o ideal. No lugar da casca de pinos, eu usaria o carvão. Ou então eu colocaria pedaços de carvão aqui maior, mas no momento eu não tô dispondo, então eu vou usar esses dois elementos. Vocês podem mesclar, tá, gente? Só não recomendo colocar nada de coco, porque o coco ele vai reter água. E outro ele vai começar a se decompor. Então, gente, se fosse pra deixar coco, eu não trocaria substrato, tá? O musgo esfagno, eu particularmente só gosto de usar em orquídeas que ainda estão pequenininhas, estão jovens, para poder pegar num tronco e tal. Mas para essas orquídeas aqui já maiores, que não tem essa necessidade tão grande de umidade, e vão ficar num recipiente plástico, tal, ou seja, que já retém umidade por si só, porque ele não absorve como um vaso de barro e ele não vai perder tanta umidade como se ela estivesse num tronco, numa madeira. Legal? Então, aqui eu não uso nada de coco e nem o musgo esfagno, porque aqui as regas eu faço diariamente, elas vão estar no tempo, então elas vão receber aquela névoazinha da manhã, o orvalhozinho da manhã. Se chover, vão receber chuva. Enfim, agir, mas eu já ouvi falar que é melhor a gente abrigar nossas orquídeas. É verdade isso, por quê? Na chuva elas vão trazer, vai trazer bastante fungos para as folhas. E esses fungos eles podem passar
para o caulezinho dela, para as raízes, para todo o sistema radicular e todo o sistema, né, os dutos, os canais onde, agora sumiu o nome, mas são as veias, como fossem as veias dela, que recolhem, absorvem seiva bruta e fazem o transporte da seiva elaborada. Aqui eu vou conversando com vocês, tá? E vou fazendo a poda das raízes. Todas as raízes que eu ver que não estão saudáveis, normalmente as raízes saudáveis, a gente já vê que na pontinha elas vão ser mais esbranquiçadas, como se fosse uma cera, uma proteção. E na pontinha ela vai ter uma corzinha mais verde, mais avermelhadazinha, se estiverem no sol. Por que isso? Essas raízes que têm essas pontinhas verdes, elas estão vivas, elas estão funcionando, elas estão recebendo, elas estão absorvendo água e nutrientes ali do substrato, tá? Tudo isso aqui, ó, não serve, tá? Vou tirar também essa haste aqui que já tá seca. Vou só pegar direitinho aqui. Ó. Tudo. E ainda tem mais duas aqui que não estão servindo muito não, hein? Vou tirar aqui mais uma. Tudo que sobrou foram essas duas raízes, tá? Essa manchinha aqui, ela já tava também, tá, gente? Não é fungo. Normalmente, quando é fungo, também aparece atrás. Isso aqui deve ter sido queimadura de sol, tá? Ela deve ter se queimado em algum canto. Tá bem desidratada, como vocês podem ver. Eu peguei ela bem pior, tá? Não tinha nem raízes com as pontinhas verdes. Estavam todas bem debilitadas. Vou fazer o corte aqui das outras. Sobre as hastes florais. De quando caem todas as flores, o que é que a gente faz? A gente corta. Gente, normalmente eu conto... uma, duas, ou então se eu ver que a haste ainda tá verde, eu não corto, ou então só corto a parte seca, enfim, eu sou muito maleável com isso. Mas o indicado é não cortar, porque muitas vezes nascem cakes, tá? Os cakes, gente, são filhotinhos das orquídeas, é como se fossem brotos que nascem, ó, essa daqui já tá até com mais raízes, é como se fossem brotos que nascem nas orquídeas, tá? Nas dendróbio, esses cakes, esses brotinhos, eles nascem no pseudobulbo, tá? Já nas phalaenopsis, normalmente, eles não nascem no que seria o bulbozinho da phalaenopsis, o que seria o troncozinho da phalaenopsis. Eles nascem na haste floral, tá? Aqui tem bem pouca, praticamente tudo é lixo. Também vou cortar essa haste. Olha só. Aqui ficou uma pontinha de nada de raiz. Bem, ela irá enraizar normalmente. Essa daqui, não sei a cor de nenhuma, tá? Não sei dessas que já estão floridas. Mas eu acredito que essa daqui deve ser escura, porque a folha dela tá bem escurona. Essa daqui já está com a folha bem mais túrgida. Perdão pelo avião. Bem túrgida também, ou seja, a turgidez da folha significa que ela tá bem hidratada, tá, gente? Quando a gente vai observar os sinais de desidratação, uma das primeiras coisas é que as plantas elas perdem a turgidez, ou seja, a firmeza nas folhas, e elas começam a ficar assim, ó, tristinhas. Olha a diferença. Essa daqui tá bem túrgida, tá? Tá bem firme, tá bem durinha, e essa daqui, ó, tá bem capenga, tá bem tristinha, tá? Essa daqui passou por uma desidratação severa demais até. Inclusive, eu acho até que essas folhas aqui não vão conseguir sobreviver. Dessas duas aqui eu vou tirar depois porque estão com floração, então não quero misturar os potes, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar colocando, eu vou começar colocando aqui um pouco da argila expandida em todos os potes. Porque a argila expandida, ela não compacta, é um material inerte, ou seja, ela não vai se decompor. Se fosse decompor, não com tanta facilidade, mas ela não vai se decompor porque é um minério, né? É um mineral. Não vai se decompor e as raízes, ela vai ter brechas, ela vai ter
a granulometria dela, né, o tamanho do grão é bem maior. Então, assim, ela não vai compactar, ela vai ter brechas, ela vai ter espaçozinhos para que as raízes elas possam se entranhar dentro delas. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, que ela não fecha, ela não faz isso aqui. Ela vai sempre ficar uma brechinha, vai sempre ficar um buraquinho. Então, é esse aqui que eu quero com a argila expandida. Por que que eu tô colocando ela por último? Para que ela drene bem a água. Porque por mais que a granulometria da casca de pinos também seja alta, a casca de pinos aqui ela vai ser para reter um pouco mais de umidade, sabe? No entanto, ela é uma matéria orgânica, com o tempo ela vai se deteriorar. O legal é a gente não usar tanta casca de pinos, porque ela retém umidade, e no que ela retém umidade, ela também cria aquele ambiente ali benéfico para proliferação de fungos, o desenvolvimento de fungos e bactérias que podem machucar a nossa planta, e não é isso que a gente quer. Vou completar aqui. Continuar plantando. Acabou de certinho para os 4 potes. Então, aqui eu vou colocar as cascas de pinos agora. Não vou encher o pote todo, tá, gente? Não vejo essa necessidade, até porque eu vou fixar a Phalaenopsis em cima. Não vou... Outra coisa, na hora de plantar, falei agora, lembrei. Na hora de plantar a Phalaenopsis, o legal é a gente não deixar, sabe, o caulezinho, as raízes dela cobertos. É bom deixar sempre acima do substrato, porque quando a gente deixa ela fundo, quando a gente deixa ela profundo, aquilo ali vai ficar sempre úmido, vai ficar sempre molhado, e aquilo ali não vai ser legal para as raízes dela. Como eu falei, ambiente úmido, constantemente, que retém água e matéria orgânica, sempre vai facilitar a proliferação de fungos maléficos à sua planta, tá? Então, vou pegar aqui a Phalaenopsis. Deixa eu pôr mais pra cá, não sei se vai ficar melhor pra vocês, não lembro do ângulo da câmera, mas eu vou colocar ela aqui em cima, ó. O ideal é eu prender com um palitinho aqui. Ó, eu vou prender ela aqui com esse palito, para que ela fique bem firme no substrato, porque uma senhora uma vez me disse, uma amiga minha, colega aí de plantas, me falou que elas colocam mais raízes todas as vezes que elas se sentem mais seguras, que elas estão firmes, que elas não estão em movimento, que elas não estão ali folgadas, elas se sentem mais à vontade para poder soltar raiz. Deixa eu pegar aqui uma para vocês verem. Ó, aqui a minha amiga colocou um palito, né? E ela começou a soltar bastante raiz. Essa daqui não estava tão deteriorada quanto essa já aqui, tá? Mas eu peguei também no estado bem crítico. E ela já tá cheia de raízes. Podem ver também que ela tá bem acima do substrato, não está afundada no substrato. E tá toda saudável, bem túrgida, hidratada, enfim. Tá vendo também que eu não cortei a haste floral, por quê? Porque a haste floral tá vivinha e eu espero sempre que ela coloque um cake. Se por acaso ela não colocar um cake, pode até colocar uma outra floração, se por acaso ela não colocar uma floração bem. Não vai interferir em nada, tá? Vou deixar aqui mesmo. Então, aqui. Vou dar uma fixada nela aqui. Pronto. Fixou. Bem em cima do substrato, sem socar ela lá pra dentro. Ela vai ficar aqui. Bem segura aí. Fazer agora as outras.
Bom, gente, terminei essas 4, tá? Vou dar uma regada nelas, vou dar uma limpeza aqui na bancada e já volto pra tirar essas 2 aqui e mostrar um pouco do cuidado que eu vou ter com a floração dela, tá? E também o substrato delas, que tá um pouco diferente desse daqui, tá bem? Voltei. E agora eu vou mexer nessas 2 mini falha. Vou começar por esta daqui, que está com um substrato bem curioso. Como se ela ainda fosse uma baby. Já falei pra vocês, logo no comecinho, que a bondade do musgo... Aqui, gente, eu tô tentando apertar pra ver se sai, mas ela tá tão socada aqui dentro. Mas não tem nenhuma raiz saindo por baixo, tá vendo? É basicamente o musgo esfagno. O musgo, ele é bom porque ele retém bastante umidade. O musgo, ele é bom porque ele também consegue absorver, né? Prender nele ali os adubos. Misericórdia. Olha isso. Ficou copinha. Isso aqui, gente, não faz nada bem pra Phalaenopsis. Como eu expliquei pra vocês... Deixa eu até assim... Como eu expliquei pra vocês, a questão da argila expandida, a granulometria dela é enorme. Então, ela não vai socar, ela não vai comprimir as raízes. Ela vai permitir que as raízes passeiem, cresçam, desenvolvam, tenham aeração, sequem, possa absorver os nutrientes de forma saudável, sem criar um ambiente que prolifere fungos. Aqui é um exemplo totalmente contrário. Aqui ela tá com saúde porque tava no produtor, rega controlada, adubação constante. Então, assim, ela não pode viver assim, tá? Não vou esperar a floração acabar, eu prefiro não esperar. Como eu falei pra vocês, ela já tá adaptada, tá? A luminosidade. Vou tirar aqui pra vocês verem. Um copinho, realmente estavam tratando ela como uma baby, mas aqui eu já consigo ver marcas do que não poderia estar acontecendo nela, tá? Eu vou tentar soltar aqui essas raízes o mais delicadamente possível, porque as raízes estão bem, estão saudáveis. No entanto, gente, nesse ambiente aqui, nada poderia continuar saudável. Lembre-se que continuar é diferente de estar. A gente tem que pensar na planta sempre a longo prazo. Vamos comparar mais uma vez com a gente, tá? Se a gente tá num lugar que nos comprime, nos faz mal, num lugar que não tem alimento pra gente, num lugar que não tem água disponível pra gente, numa casa ali apertada, que não cabe a nossa família e tal, a gente vai continuar ali se a gente tiver condição de mudar? Não, né? Mesma coisa são as plantas. A gente não vai deixar ela permanecer no substrato desse jeito. Isso aqui nem é substrato, é musgo esfagno, tá? O substrato, gente, é a junção, não, o conceito do substrato é a junção de compostos, tá? De elementos inertes e elementos orgânicos, certo? Que vai ali compor o local ali de solo daquela plantinha, onde ela vai viver. Não vejo necessidade da haste. Outra coisa, esses palitinhos aqui que eles colocam
Isso aqui é apenas e tão somente para que fique, né, da forma que eles querem. No entanto, a haste floral ela tem plena capacidade de suportar a sua floração sem necessitar de palitinhos. Quando você vai colocar o palitinho, muitas vezes você pode machucar a planta, você pode machucar uma raiz, você pode criar ali uma ferida nela, uma abertura, tá, gente? Que vai facilitar a entrada de bicho, de fungo, o ataque de pragas, certo? A planta não tem necessidade de ter estes palitinhos, é apenas e exclusivamente por questão ornamental, por questão de... Vou ver aqui se tem fungo. Tem fungo, ela está fungada. Tirei aqui com uma ferramenta top. Tô tentando tirar aqui o máximo do musgo. Qualquer resquício assim que ficar demasiadamente pode criar aquele ambiente que a gente não quer, pode vir a trazer as coisas que a gente não quer. Sim, já tinha fungos por aqui que iriam apodrecer esta pobre orquídea indefesa de dentro para fora ou de baixo para cima. A gente só iria perceber quando ela já tivesse totalmente tomada por dentro, tá? Vou fazer a limpeza também no pote. Nessa daqui vou usar basicamente casca de pinos, só a casca de pinos, porque muita gente não tem acesso à argila expandida, e se você também tiver só argila expandida, você pode plantar só na argila expandida, só que eu não recomendo plantar somente num único elemento, tá? Aqui eu tô plantando somente na casca de pinos, mas ela vai ficar provisoriamente nesse potinho aqui, que em breve eu vou mudar para um outro potinho maior, para um outro vaso maior. Limpei ela, ó. Vendo? Vou puxar essa folhinha, que fique algo morto, algo que vai se decompor rapidamente. Vou colocar algumas casquinhas aqui no fundo, só para ela que possa compactar aí. Vou abrir aqui em cima e vou ir encaixando. Aliás, acho que eu vou tirar, acho que é melhor tirar. Vou colocar as raízes e vou encaixar as cascas de pinos de forma que ela fique bem presa, tá, gente? Bem fixa no pote, mas que também não venha machucar suas raízes. Gi, eu preciso esperar também um tempo para poder mudar elas depois que eu compro no supermercado, ainda que elas não tenham flor e tal. Gente, todas as vezes que a gente compra uma planta, a gente tem que passar ela por dois processos. Essas plantas normalmente que vêm lá de Olambra, plantas dos grandes produtores e tudo mais, elas têm que passar por dois processos. O primeiro deles é a rustificação. Lá, como eu falei pra vocês, eles têm a luminosidade controlada, eles vivem em estufa. Então, quando eles vêm pra cá, que ficam no sol, que levam sol da manhã, podem queimar, podem chegar a morrer, porque as defesas da planta não estão mais presentes ali na planta. Ela vai ter que criar as defesas na sua folhagem, no seu sistema radicular, no seu caule, enfim, em todas as suas partes, para poder suportar aquele solzinho, aquele calor, aquela mudança brusca de temperatura, aquela mudança brusca de luminosidade, tá? Aqui eu já fixei essa, vou abrir a próxima. Então, continuando. E o segundo passo, esse aqui era casca de pinos, só que essa daqui é pequenininha, misturado com chips de coco, que isso aqui é um pecado. Olha só a quantidade de água que tem em um quadradinho só de chips de coco. Deixa eu pegar para outro aqui para vocês verem. Aqui mais um. Isso aqui, gente, é um quadradinho só. Ó, o outro quadradinho. Quadradinho aqui. Olha a quantidade de água que isso daqui retém. Isso aqui, chips de coco, não ponho nem nas minhas plantas comuns. Quem dirá numa orquídea, que é mais sensível, que tem as raízes mais expostas e que precisam de um ambiente que tenha mais aeração. Essa daqui ainda está com a bucha, tá, gente? Essa buchinha aqui, é como se fosse uma sementeira, tá? Isso aqui é como se fosse um copinho para semente, copinho para bebês.
Esse copinho aqui, ele vem bem comprimido. Coloca dentro da água, enche, você coloca a mudinha lá e ela vai ficar lá recebendo, sempre úmida, tá? Não vai perder a umidade, porque as mudas bebês de sementes, os seedlings e tudo mais, elas precisam de umidade constante. Então, essa buchinha aqui, ela serve para quando são bebês e não para quando já estão assim adultas, com o sistema radicular desenvolvido e a sua parte vegetal também desenvolvida, tá? Então a gente sempre faz a retirada dessa buchinha, sempre faz a limpeza total. Como vocês viram agora, um único quadradinho de chips de coco, ele foi capaz de reter toda aquela água. Então, quanto menos substrato grudado nas raízes, melhor, tá? Essa daqui também vou tirar essa haste, tá? Esse suporte dela. Não tem necessidade, como falei pra vocês. Deixa eu só tirar aqui devagarzinho. Foi. Essa daqui também tá com fungo. Infelizmente. Não tem como vocês verem, né? Já tá escurecendo. Mas eu vou fazer o corte agora. Não vou colocar canela, tá, gente? O que eu vou fazer nessa planta aqui é que eu vou deixar ela um tempinho a mais sem regar. Como vocês podem ver, ela tá bem hidratada, bem túrgida. Então não corre o risco dela ter alguma desidratação. Eu vou deixar ela um tempinho sem regar. Vou somente fazer... aliás, não vou fazer nem a rega inicial, tá? Vou cortar aqui todas as partes que eu julgo estar com fungos, para que não passe para o sistema radicular dela ou qualquer outra parte por dentro da orquídea. Cortar também as raízes já mortas. Resto do substrato. Enfim, essa daqui é a orquídea. Tudo isso aqui, ó, já estava tomado pelo fungo. Então, se eu fosse esperar a floração dela acabar, provavelmente quando a floração dela acabar, ela também já estaria se acabando, certo? Com receio de ter mais alguma parte, mas pelo que eu tô vendo não tem mais. Como eu falei pra vocês, vou deixar ela um tempinho sem regar, pelo menos uns 3 dias até que cicatrize, tá, gente? Esse fundinho aqui dela, não vou aplicar canela, não vejo necessidade de aplicar canela, até porque a canela ela dificulta o enraizamento da planta e não é isso que eu quero, certo? No entanto, se fosse em outra orquídea, se fosse um corte maior, se fosse algo mais exposto, se fosse uma orquídea que precisasse pelo menos da luminosidade da manhã, do sol da manhã direto, eu colocaria porque ela teria que ficar no tempo. Essa daqui vai ficar abrigada, então não vai ter aquela desidratação do sol e tudo mais, até porque Phalaenopsis é uma das espécies de orquídeas que elas precisam ficar sempre num ambiente de luminosidade, na regra de luminosidade assim, sombreado. Sempre com a luz indireta e não luz direta, tá, gente? Não é que ela vai ficar no escuro, no breu ali, apagado, não. Ela vai receber sempre aquela luz, assim, indireta. A luz que entra pela janela, certo? A luz que entra, assim, pela varanda sem ser o sol, sem receber calor, certo? Então, aqui, ó, essa daqui eu vou plantar em casca de pinos. Não vou mais reaproveitar esse substrato, porque aqui tem chips de coco. Casca de pinos bem pequena, granulometria muito pequena, ou seja, compacta, não faz bem para as raízes e elas estão em estado de... não tão legais para usar. Não vou usar isso, não. Olha a quantidade de musgo esfagno em um único copinho de orquídea. Esse aqui é outra orquídea que tá ali num tronco ali já. A cor dela é roxa. É nessa tonalidade aqui, só que não tem esses veios brancos. E eu vou fazer o mesmo procedimento com ela. Não fiz ainda porque ela tá ali decorando afora. Mas depois desse exemplo aqui, eu acho que eu vou fazer. Vou colocar ela aqui, posicionar da mesma forma da outra. Afastar essa fungada aí. Colocar um pouquinho aqui no fundo. Posicionar ela aqui dentro do copinho, sempre com cuidado para não machucar. Sempre colocando as cascas de pinos delicadamente, gente. Vai sempre com calma, tá? Sem pressa, até porque a jardinagem é para nos fazer relaxar e não para nos estressar ou nos deixar pilhado.
A jardinagem é bom para que a gente possa ir mais lento, num ritmo bem mais lento, no ritmo que a gente realmente deve ter. Lembrando, sem socar as raízes lá para baixo, sem deixar elas afundadas lá dentro do substrato, né? Nesse caso aqui da casca de pinos. Vou deixar aqui mais um pezinho. Bem fixa, firme. Agora eu vou colocar elas, todas elas num lugar onde elas não fiquem sendo movimentadas, onde não tenha movimento de pessoas, onde não tenham ventos, onde não bata sol direto, apenas aquela luminosidade, onde não bata chuva por um tempo, exceto naquelas dali, nessas outras maiores, tá, gente? Essas duas aqui, aliás, essa daqui só que não vai ficar na chuva, perdão. Essa daqui vai poder ficar na chuva, essa aqui não vai ficar na chuva por quê? Lembre-se, eu fiz um corte nela porque ela já estava com fungo no sistema radicular dela na partezinha inferior, e eu tive que fazer um corte, não coloquei canela, e vou deixar ela mais abrigada para que ela tenha um tempo para cicatrizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Não se espantem de eu gostar de recuperar orquídeas. Isso daqui é uma terapia, é uma forma de se alegrar, de compreender que cada coisa tem seu tempo e de que tudo que a gente faz de bom sempre volta, certo? Então aqui é o que elas me dão. Todas as vezes que eu compro elas, que eu trago elas pra cá, não são dadas, tá, gente? São todas compradas. Compro elas pra cá, que elas estão num estado bem mais maltratado. Eu sempre gosto de fazer essa recuperação delas, gravar, mostrar pra vocês que esses seres aqui, as plantas e o mundo das plantas é algo renovador. Não só pra elas, mas também pra gente. Sempre nos faz bem. Então curtam o vídeo, tá, gente? Não se esqueçam de curtir, isso ajuda bastante. Compartilhe com quem gosta de planta, com quem você acha que vai curtir esse vídeo, com quem tá precisando de dicas sobre Phalaenopsis, não só sobre Phalaenopsis ou orquídeas, mas sim todas as outras plantas, até porque muitas das dicas que eu dei agora, muitos dos ensinamentos que eu passei agora, também vale para as outras espécies, tá? Seja folhagens, floríferas, cactos, suculentas. E não esqueça, tá, gente, de se inscrever no canal. E, se possível, ative o sininho, porque assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo.